quero continuar. Eu tenho ministrado uma série de palavras, Deus e os seus nomes, e hoje eu vou falar sobre Jeová Rafá. Quem me acompanha aqui nos cultos, ou você no online, eu já preguei sobre Shalom, Jeová Elohim, Jireh, aquele bem difícil que eu não vou falar aqui de novo para não dar gafe, que Deus é a minha justiça, Kadosh, e hoje é a sexta palavra, que é Jeová Rafá. E a palavra de hoje é poderosa, muito simples, mas muito forte. Por quê? Jeová Rafá é o Senhor, é o meu pastor, é o meu Deus que cura. Eu quero iniciar hoje falando com vocês, o Senhor é o meu pastor, e na próxima vez que eu ministrar, eu trarei a segunda parte, que é o Deus que cura, Deus que sara, é o Deus que sara. E eu estava conversando com o Lucas, e estava falando com ele que o Deus que sara, o Deus que cura, é o mesmo que cuida. E para ele sarar, ele precisa cuidar. Então, eu quero que você abra comigo Salmos 23, versículo 1. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, em nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E aqui está um dos grandes nomes de Deus, que é Jeová Rafá, que o Senhor é o meu pastor. E nós dizemos assim: o Senhor é o meu pastor. Quem diz isso? Quem já falou isso várias vezes? Que o Senhor é o meu pastor. Esse versículo então é o versículo que eu ensinei para os meus filhos. Primeiro versículo, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi o primeiro Salmos, o primeiro versículo que eu consegui decorar, que os meus pais também me ensinaram. Só que nós não temos um entendimento do que é o Senhor ser o meu pastor. E que eu quero trabalhar com você nessa noite. Pastor, o que é um pastor? O pastor cuida das ovelhas. Vocês lembram de Davi? Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, Deus manda Samuel ungir um novo rei. E disse: na casa de Jessé tem o novo rei de Israel, que eu vou ungir quando Saul não estiver mais, vou trocar na época certa, na hora certa. E ele tinha vários irmãos, se eu não me engano, acho que eram 5. E ele mandou chamar os 4 irmãos. E aí Samuel disse: não é nenhum deles. E aí ele pergunta para Jessé: você tem mais algum filho? E Jessé: tenho um pastor de ovelhas. Ele estava cuidando das ovelhas no pasto. Então, o pastor, ele cuida. Essa é a função do pastor. E Davi era um excelente pastor. Só que aí a história Davi é ungido, Davi vai guerrear contra o Golias, e Davi entra em ascensão, e aí Davi é perseguido por Saul. E na época que Davi estava sendo perseguido, ele sofreu muito, e nesse momento da perseguição, ele escreve esse salmo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Ixi, começou a fazer aqui, traz o microfone para mim. Porque vou ter que trocar. Só um minuto, gente. Vamos lá. Deu uns estalos aí no culto das 18, para quando está na transmissão não dá, fica estalando. Então, voltando aqui, me perdoa, o Senhor é o meu pastor. E Davi, quando ele estava no auge do desespero, fugindo,
ele falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi entendia que Deus era Senhor dele. Davi, ele disse: eu sou servo do meu Deus. O meu Deus cuida de mim. O meu Deus vai suprir em todas as minhas necessidades. Se Deus permite que eu estou passando por essas situações, é porque Deus sabe que eu dou conta de enfrentar. Deus está no controle da minha vida. Porque, queridos, quantas vezes nós dizemos assim: o Senhor é o meu pastor. Mas será que Ele é o meu pastor mesmo? Porque o pastor é aquele na nossa cabeça: o Senhor é meu pastor, então Ele cuida de mim. Se Ele cuida de mim, então Ele tem que fazer tudo que eu quero. E não é assim. Não é porque Ele é o teu pastor que tudo acontecerá como você quer, como eu quero. E Davi, quando ele escreve esses salmos, ele fala, eu vou destrinchar cada versículo com você. E quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, ele entendeu que nada iria faltar na vida dele. Essa é a promessa que Deus tinha para Davi, quando ele decidiu que ele estaria nas mãos de Deus e que Deus seria o pastor dele. E Davi tinha experiência de ser pastor, quando ele cuidava das ovelhas. E eu estava falando que o que um pastor faz? Cuida das ovelhas. E o pastor, ele está lá com as ovelhas, ele sai para o pasto com as ovelhas num tempo determinado, num horário determinado, todos os dias. Ele precisa apacentar as ovelhas, ele precisa levar as ovelhas para comer no pasto bom, ele precisa levar as ovelhas para dar água para as ovelhas. Então Davi sabia muito bem o que um pastor faz com as suas ovelhas. Mas é diferente você saber o que o pastor faz com as suas ovelhas, é diferente você receber o cuidado desse pastor. Você está ciente de que esse pastor vai cuidar de você, mas ele vai cuidar de você à maneira dele, não à nossa maneira. Porque nós, seres humanos, somos controladores. Nós, seres humanos, queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira. Nós, seres humanos, queremos que as coisas aconteçam como nós achamos que tem que ser. Porque você diz: mas o Senhor é o meu pastor. Se Ele é meu pastor, Ele cuida de mim. Então nada vai me acontecer. Vocês sabiam que tem muitas pessoas que levam a vida muito assim: ah, não, tranquilo. O Senhor é meu pastor, Ele me guarda. E aí quando acontece a primeira rasteira, a primeira tribulação, a primeira dificuldade, só depois que essa pessoa passa por uma situação como essa, é que cai a ficha dela. Opa, peraí. Mas peraí, o Senhor é meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, se Ele é meu pastor, por que eu estou passando por isso? Queridos, não é porque Ele é teu pastor que você não passará pela dificuldade. Porque Ele é o teu pastor, você passará pela dificuldade ileso. Você vencerá. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. E Davi tinha um entendimento: o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim. Quando Davi escreveu esses salmos, quando Saul perseguia ele não tinha dúvidas de que Deus estava com ele. Queridos, nos dias mais angustiantes da tua vida, nos dias mais difíceis da tua vida, não tenha dúvida, se você deixou Deus ser o teu pastor, se você deu liberdade para o agir dele na tua vida, Ele será o teu pastor em qualquer circunstância. Ele será o teu pastor. Agora, porque Ele é o teu pastor, não pense que tudo será fácil, não pense que tudo vai acontecer do jeito que você quer. Vamos para o versículo 2. Coloca para mim, por favor. Diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Vamos só nessa parte. Queridos, ovelha nenhuma gosta de capim seco. Ovelha nenhuma gosta de passar sede. E o que Deus está dizendo aqui é: o pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele está dizendo que Ele vai te conduzir a pastos cheios de comida e de água.
Ele vai levar para você no pasto verdejante. É aquele pasto aonde tem os melhores nutrientes, aonde o pasto está cheio. Aquele pasto ele vai te deixar assim. Vamos pensar mais cedo. O Marquinhos estava aqui, que mexe com plantação. E eu falei, você me ajuda se eu não falar besteira. Quando você vai muito para a fazenda, nós vamos muito para a fazenda, eu e o Lucas. Nós temos um casal de pastor que é dono de fazenda no Mato Grosso do Sul. Tem 16 anos que eu vou para a fazenda em julho. O Davi nem era, estava na minha barriga, eu estava grávida a primeira vez que eu fui. E o Davi, desde então, se gente que entende por gente, ele vai todo julho na fazenda. E a gente acaba que a gente começa a aprender algumas coisas. E eu sou muito perceptiva, gosto muito de perguntar. Existe o capim perfeito para a engorda do gado. Se você não trata aquele solo, se tem alguém aqui que também mexe com plantação, com agricultura, espero que eu não esteja falando besteira. Você que está no online aí, qualquer coisa você me corrige. Manda depois no meu Insta lá, bispo, isso aí está errado. Mas, voltando aqui, você cuida do solo, você põe o nutriente certo no solo, aquele capim ele vai crescer. E eu lembro que lá na fazenda do Zé, da Nerinha, eles fazem o confinamento no pasto específico para a engorda do gado. E é o pasto verdejante, é isso, é o capim perfeito, é o capim que vai fazer, que vai saciar, é o capim que vai alimentar verdadeiramente você. Aqui é uma representação, nós não comemos capim, mas Deus vai te levar a um pasto. O que é o pasto? É a tua empresa, é a tua família, é o teu negócio. Ele vai te colocar num lugar onde terá bênção, onde terá abundância, onde não faltará nada para você, nem para a tua família. Amém? E Ele te conduzirá a pastos verdejantes. E eu quero dizer para você, se não está acontecendo isso na tua vida, se você não tem recebido, ido se Deus não tem te conduzido a pastos verdejantes, tem alguma coisa errada com você. Ou o teu pastor não é Jeová Rafá. Porque quando você entende e aceita Jeová Rafá como teu pastor, Deus Todo-Poderoso, não tem como Ele não te levar a pastos verdejantes. É direito teu. Se você ainda não recebeu, hoje nesta noite você vai sair daqui, vai fazer uma aliança com Deus. Tem algo que falta, tem alguma conexão que ainda não fechou, para você fechar e falar, é direito meu. Ele vai me levar a pastos verdejantes. Eu vou tomar posse em qualquer área da minha vida. Amém, igreja? Aí volta lá para o versículo 2 para nós terminarmos. Leva-me para junto de águas de descanso, para o 3. Refrigera a minha alma. Gente, o Senhor é o meu pastor, é tão perfeito. Quando Ele é teu pastor, é tão perfeito. Ele refrigera a tua alma. O que é isso? Alma aflita. Você quer algo mais angustiante para o ser humano do que quando você tem a tua alma aflita? Quem já teve a tua alma aflita aqui? Ixi. Eu também falo isso, porque eu também tive muitas. Ainda tem. O que você faz quando sua alma está aflita? O grande problema da tua alma aflita é que vem vontades, vem sentimentos, vem desejos. E quando a alma ela não está conectada, por que ele diz? Refrigera a tua alma. Porque Deus sabe que se a tua alma está aflita, você pode sair dos caminhos dele. Se a tua alma está aflita, você pode ter vontades, sentimentos e desejos que vão te levar para o fundo do poço. Isso é muito sério. Se você perguntar para mim, não tem nada mais sério na vida de um cristão quando ele está com a alma aflita, porque a alma envolve sentimentos, pensamentos e desejos. E olha o que ele diz, quando Ele é o teu pastor, Jeová Rafá, Ele diz, me conduz, refrigera a minha alma. Queridos, quando Jesus, Ele ofereceu água para aquela mulher samaritana, Ele disse o quê? Beba dessa água, ela vai saciar a sua sede.
E o que eu quero dizer para você, você que está em casa ou em online, no trabalho, aonde você estiver, Jesus sacia a tua sede. A tua alma, se você está com a alma aflita, em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui com a tua alma em refrigério. Hoje você sairá daqui com a tua alma em paz. Hoje você sairá daqui com a conexão com o Espírito Santo 1000%. Nunca mais você terá a tua alma em aflição. Amém? Presta bastante atenção. Eu não estou te garantindo que você não vai ter dias difíceis. Eu não estou te garantindo que você vai ter desejos, vontades e sentimentos errados. Você vai ter, eu tenho todos os dias. Mas o meu Deus é o meu pastor e Ele refrigera a minha alma. Toda vez que eu tiver um sentimento, uma vontade, um pensamento errado, Ele vai refrigerar a minha alma. E a minha alma vai aquietar na mesma hora, em nome de Jesus. Amém? E aí ele diz: leva-me para junto das águas, no 3, de descanso, águas tranquilas, lugar de paz. Gente, como que as pessoas não entendem? O Senhor é o meu pastor. Olha o que ele faz com a gente. Ele te leva para um lugar de descanso. Ele te leva para um lugar de paz. Por isso que Davi, agora dá para entender. Eu já fiquei pensando, meu Deus, Davi, como que ele conseguiu enfrentar tudo e todos? Como é que Davi conseguiu enfrentar tanta perseguição? Como é que Davi enfrentou tantas situações? Porque verdadeiramente Jeová Rafa era o Senhor dele. Davi deixou que Deus conduzisse a vida dele. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que muitas vezes nós falamos de boca que o Senhor é o meu pastor, mas nós não liberamos a intervenção 100% na nossa vida. Nós falamos, mas na hora que Ele vai ser o Senhor é meu pastor, na hora que Ele vai te conduzir, você fala: não, calma Deus, calma. Vamos lá, vontades, pensamentos e desejos errados. Quem tem? Eu sou a primeira a levantar a mão, porque eu sou ser humano. Todos os dias eu tenho que lutar contra pensamentos, sentimentos e vontades erradas. Estava contando mais cedo. Vou dar um exemplo, uma simples, um café. Eu sou alérgica a café. Infelizmente eu descobri isso, que era melhor não descobrir, né? E quando você não sabe das coisas, você faz sem culpa. E eu descobri que o café, ele me incha. Então eu não posso café. E eu sou apaixonada por café. Para mim foi muito difícil. Eu vou dar um exemplo que é exatamente isso. Se eu fico pensando, eu amo café. Meu Deus, eu não vou tomar café. Meu Deus, que vontade do café. Meu Deus, por que eu não posso tomar o café? Aí o Bispo Lucas, quando a gente toma café da manhã junto, quando o horário bate, ele pega uma xícara de café e aquele cheiro é desesperador. Dá vontade de matar. Mas eu não posso falar para ele não tomar o café dele. Ele não tem alergia, eu que tenho. Aí é um domínio próprio meu, mas é difícil. Quantas vezes eu contei mais cedo que eu tomei café escondido dele. Que ele é chato, viu gente? Ele me ama, ele quer cuidar de mim, mas às vezes o cuidado me irrita. Porque eu falo: deixa eu tomar meu café. Priscila, você não pode tomar café. Priscila, você não pode tomar café. Não é possível, Priscila, você vai tomar café. Aí eu larguei de mão. Eu falei: tá bom, vou resolver aceitar que eu não posso tomar meu café, porque faz mal para mim. Ele está cuidando de mim. O que a gente faz? A mesma coisa. Gente, é exatamente isso. O Deus é o nosso pastor. Ele cuida de você. E Ele chega para você e fala: isso não está certo, isso não pode, esse caminho não vai por aí. O que você faz? Você implica, você irrita e você vai lá e faz. Igualzinho o meu marido fez comigo, mas ele estava cuidando de mim. Porque o café faz mal para mim. Então, tem muitos desejos, vontades e sentimentos que nos fazem mal e que o Espírito Santo te incomoda e que o pastor, ele entra para poder te ajudar, que você fique indignado. Mas ele sabe o que é melhor para você. Ele está cuidando de você.
Ele vê lá na frente. Só que nós temos dificuldade de entender isso. Eu estou dando um exemplo besta de um café, mas para você ver o poder do café. Eu já tive briga com o Lucas por conta disso. Hoje não, já resolvi isso. Mas é exatamente isso. Então, e olha só, refrigera a minha alma. E aqui ele está falando, eu vou refrigerar a tua alma, eu vou aquietar a tua alma. Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 26, diz assim, 27. Assim corro também eu não sem meta. Assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe o que o pastor faz? Faz você ter um entendimento para você esmurrar o teu próprio corpo, para você dizer não para os seus desejos, não para as tuas vontades, não para os teus sentimentos errados, aqueles que vão te levar para o mau caminho, aqueles que vão te levar para o abismo. É isso que o pastor faz na tua vida. Quem ama cuida, gente. Só que o cuidado não é do nosso jeito. E foi assim que aconteceu com Davi. Quando ele falava, o Senhor é o meu pastor, Davi permitiu Deus cuidar de cada detalhe na vida dele. Eu não estou dizendo que tudo aconteceu como Davi quis. Sabe qual é o problema nosso? Nós dizemos assim, o Senhor é meu pastor, cuida de mim, então vai tudo acontecer como eu quero. Não vai. Nem tudo acontece como você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Muitas vezes você está querendo algo, igual eu contei para você, eu quero muito tomar o café, mas eu sei que aquilo não me faz bem. O que eu tenho que fazer? Esmurrar o meu próprio corpo. Eu estava conversando com o bispo Lucas, e ele estava falando para mim que algumas crises que ele passou, e ele falou, foi muito difícil vencer as minhas vontades. E eu falei para ele, como você fez? Ele falou assim, eu clamava a Deus, eu passava o dia em oração, eu colocava louvor, eu jejuava, eu ficava num ambiente, eu me protegia, porque eu sabia que se eu desse um passo para a lateral, para a direita ou para a esquerda, fora do ambiente que Deus me colocou, a minha vontade errada falaria mais forte. E assim é conosco. E aí ele diz ainda no verso 3, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Sabe o que é veredas da justiça? Caminhos. Você diz, guia-me pelas veredas. Você diz, ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Se ele é o teu pastor, ele vai te guiar pelos caminhos que ele diz que é certo, e pelos caminhos que ele acha que é o certo para você, que ele diz. Ele acha não, ele tem certeza que é o certo para você. E aí vem um grande conflito. Nós preparamos os nossos caminhos, achando que Deus nos quer indo na direção aqui, né, da direita. E de repente sua vida faz 360. E Deus fala, calma, esse caminho não serve mais para você. Fecha a porta, eu vou abrir aqui pela esquerda, e é por aqui que eu quero que você vá. E você só consegue entender, e você só consegue aceitar se o Senhor é o seu pastor verdadeiramente, lá no íntimo do seu ser. É se você tem uma conexão real e verdadeira, intensa com Ele. Se Ele realmente é o teu pastor, Ele fecha a porta porque Ele tem uma outra muito melhor. E você só consegue entender isso se você for obediente. Que é uma coisa que às vezes nós temos muita dificuldade de ser, de obedecer. Porque ele diz, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. E ele vai te guiar por quê? Porque ele é o quê? Porque você é obediente. O Lucas fala uma coisa muito interessante. Existe uma jumentinha dentro de nós. Quem já ouviu ele falar isso, é muito normal. E essa jumentinha, quando ela está adormecida, quando o Espírito Santo te domina, quando a tua alma está em refrigério, quando você decide que o Senhor é o teu pastor, a nossa jumentinha adormece, ela fica quietinha. Aí quando ela resolve acordar, eita, que perigo.
Significa, ela levanta e você começa a achar que você tem direitos, vontades, e aí Deus abre os caminhos para você, você fala, não, eu não quero esse caminho, Deus. Você não me ama, você não cuida de mim, olha o caminho que você está me levando, queridos. Se Deus é o teu Deus, se Ele é o teu pastor, não há um caminho que Ele abra para você que seja tortuoso. Todos os caminhos que Ele abre para você veio dele, e Ele fecha caminhos porque Ele sabe que esses caminhos não são caminhos de paz. O fim desses caminhos é a morte. Sabe, então nós temos que o quê? Temos que controlar essa jumentinha que mora dentro de nós. Todos nós temos, faz parte do ser humano. E muitas vezes o orgulho, a baixa estima, a arrogância faz com que essa jumentinha acorde. Versículo 4, vamos lá. Põe lá, por favor. Diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Gente, olha que fantástico. Aqui ele diz: vocês andarão em lugares difíceis. Sabe o que acontece muito com o cristão? Muitas pessoas já vieram para mim questionando: eu sou cristão, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou aos cultos, mas Deus me permitiu passar pelo vale da sombra da morte. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo aqui, o que Deus disse aqui para nós é: você vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas ele diz o quê? Volta lá ao versículo. Volta lá ao versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz o quê? Não temerei mal algum. Queridos, você pode estar passando nessa noite pelo vale da sombra da morte. Eu quero dizer para você: não tema. Se Deus é o teu Deus, se Ele é o teu pastor, Ele não vai deixar que nada aconteça. Nenhum mal acontecerá com você, com a tua casa, com a tua família, com a tua empresa, com as tuas emoções. Nada vai acontecer sem a permissão dEle. Amém? E aí, Deus transforma toda maldição em bênção. Amém? Quem crê nisso? Isso é fato. Mas existem pessoas que conseguem transformar a bênção em maldição. Exemplo rápido: o povo no Egito, os israelitas que saíram do Egito. Eram para eles ficarem 40 dias no deserto até a terra prometida. Ficaram 40 anos. Transformaram maldição, a bênção em maldição. Esther transformou a maldição em bênção. Como? Existia um decreto. Amã conseguiu que o rei Assuero assinasse um decreto destruindo todos os judeus num dia X, numa hora tal. E Esther ia ser destruída porque ela também era judia. E ela, junto com Mordecai, ela vai e conversa, façam uns 3 dias de jejum. E o que acontece? Ela marca um jantar com o rei. E naquele jantar, Deus dá favor para ela. Língua erudita, o bispo Rodovalho diz. E ela vai e ela consegue conversar com o rei. E o rei diz assim para ela: eu não posso mudar o decreto. O decreto, quando eu emito um decreto, eu não posso revogar ele, mas eu posso fazer um novo decreto. E o decreto era que todos os judeus morreriam. E aí ela, com muita sabedoria, eles fizeram um outro decreto. E o decreto foi: no dia do embate com os judeus, cada judeu estaria livre para entrar em embate, se defender, porque o decreto antigo, nem isso eles iam poder fazer, se defender. E a Bíblia diz que no dia do embate, nenhum judeu morreu. Todos os judeus venceram e nenhum fio de cabelo caiu de nenhum judeu. E eu quero dizer para você, se tem algum decreto liberado na tua vida de morte, de derrota, de desânimo, hoje Deus trará um novo decreto sobre a tua vida. Decreto de vitória, decreto de bênçãos em qualquer área da tua vida. Amém, igreja? Versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários.
Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui diz, olha que versículo forte. Deus está dizendo aqui, quando Ele é o teu pastor, todos os teus adversários irão te ver na posição correta. Você será um privilegiado. Deus te colocará sobre os teus adversários. Querido, se você está passando por alguma situação de injustiça, um jugo, quando Deus é o teu pastor, Ele luta a guerra por você. Você não precisa levantar a tua espada. Ele diz aqui, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Deus te colocará numa mesa e nessa mesa te colocará na posição por cima, com o vitorioso, como homem de Deus. Você conquistará, você vencerá todos os teus adversários. Amém, igreja? Agora só tem um porém. Os teus adversários, quem são? Cuidado, porque às vezes o nosso maior adversário somos nós mesmos. O nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa arrogância pode nos destruir. Deus vai te botar na posição acima. Ele prepara uma mesa e você estará na melhor posição contra os teus adversários, desde que o adversário não seja você. Cuidado, cuidado com tua mente, cuidado com a jumentinha, vai lembrar sempre da jumentinha. Não deixa essa jumentinha acordar e achar que você tem direito. Sabe, Davi passou tudo que passou, foi perseguido, teve milhões de situações, mas Davi sempre foi humilde. Davi nunca levantou a cabeça. Davi nunca permitiu. Quando Davi achou que ele era alguém, Davi caiu. E Davi colheu um alto preço quando ele deitou com Betseba. Deus não deixou de amar ele. Deus não deixou de derrotar os adversários dele, mas ele colheu a consequência do ato dele. Então cuidado. Não vamos ser o nosso maior adversário em nome de Jesus. O que Deus tem para você é muito grande, amém, igreja? O que Deus tem para nós é muito grande. Continuando no versículo 5. Unge a minha cabeça com óleo, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Querido, quando ele diz aqui, unjo a minha cabeça com óleo, coloca a mão na tua cabeça e fala, unge a minha cabeça com óleo. Senhor, nesta noite eu declaro, eu recebo, derrama a tua graça sobre mim. Senhor, eu tomo posse, tu és o meu pastor, derrama o teu óleo ungido sobre a minha cabeça. Querido, isso significa que Deus tem graça sobre você, a graça de Deus sobre a tua vida. E quando tem graça sobre a tua vida, aonde você for, portas se abrirão. Amém? Quando tem a graça de Deus derramada na tua vida, as portas não se fecham. Você será sempre o melhor. Você transbordará de graça e unção em todas as áreas da tua vida. No teu casamento, na tua profissão, com teus filhos, nos teus negócios, em todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. E para a gente fechar, aqui por favor, pode subir. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quando você está cheio da unção, da graça de Deus, quando você deixa o Senhor conduzir a tua vida, quando Ele se torna o teu pastor, verdadeiramente, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Quero dizer para você, o inimigo pode tentar contra você. O inimigo pode tentar contra o teu casamento. O inimigo pode tentar contra as tuas finanças. O inimigo pode tentar contra a tua família. Mas nada pode derrotar quando o Senhor é o meu pastor. Quando o Senhor é o teu pastor. Porque você está protegido pelo sangue de Jesus.